Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitá. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando o meu trabalho. E aí, adquiriu algumas aves, não está satisfeito ou satisfeita com a qualidade dessas aves e está querendo saber o que fazer daqui para frente? Pois bem, foi algo que aconteceu comigo lá atrás e a decisão que eu tomei com certeza vai te ajudar também. Então, já dá o seu like aí, clica em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, @CanárioQualitá. Instagram que foi de onde saiu o questionamento para eu gravar esse vídeo aqui e te passar um pouquinho da minha experiência, do que aconteceu comigo lá atrás, para que você consiga alcançar o sucesso aí na sua criação também. O Canário Intense, ele me fez uma pergunta lá nos stories. Geralmente eu abro uma caixinha de pergunta lá nos stories, as pessoas, os amigos e as amigas me fazem algumas perguntas lá e na medida do possível eu vou respondendo. Então o Canário Intense, ele me fez a seguinte pergunta: formei casais de vermelho de baixa média qualidade antes de ter o conhecimento necessário. Vendo as aves e compro novas de criadores bem conceituados ou crio elas e melhoro continuamente? Então o que ele fez? O que aconteceu comigo lá atrás e o que acontece com a grande maioria das pessoas. Provavelmente o Canário Intense viu um canário vermelho, né? De repente ele viu até um vermelho intenso, né? Para colocar aqui o nome no canário, se apaixonou e aí falou, vou criar vermelho. Porém, ele foi pelo impulso da paixão, né? Foi pela ansiedade de já adquirir alguns pássaros e comprou sem saber, e ele mesmo fala aqui que ele não tinha o conhecimento necessário, então ele adquiriu os pássaros antes de ter o conhecimento necessário. Qual que é o conhecimento necessário? Quais são as qualidades de um canário vermelho intenso? Quais são as qualidades de um canário vermelho nevado? Para eu montar um casal, o que eu tenho que buscar nesses pássaros para poder fazer com que os meus filhotes sejam bons, filhotes bons? Ele não tinha ainda esse conhecimento. Depois, e aí, pelo impulso da paixão, ele adquiriu pássaros de qualidade inferior. Esses pássaros estão aqui para exemplificar isso pra gente, ok? Então ele foi lá e comprou os primeiros que ele viu pelo valor que ele achou que valia a pena, né? Às vezes o valor que ele tinha, ele foi lá e comprou. Só que no passar do tempo ele foi adquirindo conhecimento e o conhecimento mostrou para ele que aqueles pássaros que ele tinha adquirido não estavam dentro do padrão exigido para aquele conhecimento que ele já tinha alcançado ali. Então ele começou a olhar para os pássaros dele e começou a achar que ele precisa melhorar. E aí a grande dúvida dele, eu vendo todos os pássaros que eu tenho aqui de qualidade inferior para poder iniciar novamente adquirindo pássaros de criadores mais renomados, criadores que já estão trabalhando, ou eu continuo criando esses pássaros de qualidade inferior e vou melhorando eles? Vamos pensar primeiro o seguinte. Ele falou que ele tem canários de baixa e média qualidade. Mas eu quero conversar com você aqui sobre 3 pontos de vista. Vamos pensar no primeiro ponto de vista, vai ser o canário ruim. O segundo ponto de vista é o canário bom. E o nosso terceiro ponto de vista vai ser o canário excelente. Então a gente vai imaginar, você vai imaginar comigo aqui, o canário ruim, o canário bom e o canário excelente. Você concorda comigo que se você cria canários ruins, e aí quando a gente fala em um canário ruim, a gente está falando, respondendo aqui ao questionamento do Canário Intense. Por quê? No que ele pergunta aqui, já dá para a gente entender que ele não está buscando apenas a qualidade do canto do pássaro, ele já está buscando a qualidade do padrão. Então, você que está chegando agora no canal e não entende muito sobre isso, fica tranquilo, porque tem vários vídeos aqui para te ajudar sobre esse assunto, tá joia? E nos próximos vídeos, quando você se inscrever aqui no canal, ative esse sininho, porque quando eu fizer novos vídeos, você vai ser informado que tem novidade, e aí você vai aprendendo, tá joia? Você que é novo aqui no canal. Então é o seguinte, você tem aqui pássaros bons, pássaros ruins. E aí, você está pensando dentro desses pontos de vista que a gente pensou aqui, que você está viajando aqui comigo. Então, tem o canário ruim, e quando você vai trabalhar o seu plantel de canário ruim, porque volto a dizer, já dá pra gente entender que o canário intenso ele está querendo buscar a qualidade do padrão. Então existe um padrão
para o canário vermelho intenso. Existe um padrão para o canário vermelho nevado. Então ele precisa buscar esse padrão. Aqui, quando a gente fala que o canário é ruim, a gente não está falando que ele canta mal, não, ok? A gente está falando que o padrão dele está longe do padrão ideal. Então, se o canário é ruim, no ponto de vista que a gente está falando desse vídeo aqui, tratando desse vídeo, é porque o padrão que ele se apresenta hoje está muito distante do padrão desejado. Qual que é o padrão desejado para um canário vermelho? Ele tem que ser o mais vermelho possível, né? O canário intenso, ele precisa ter uma plumagem, as peninhas dele precisam mostrar pra gente que de fato ele é um intenso, ele não pode ser um intenso conchímeo, tem vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso. O canário nevado, a névoa tem que ser curta, bem distribuída, não pode ser aquela névoa muito longa ou aquela névoa deficiente, né? Aquela névoa insuficiente. A gente olha pro canário, às vezes, poxa, você fala assim, aquele ali é um vermelho nevado. Poxa, mas será que ele é nevado mesmo? Ele tem tão pouca névoa distribuída na plumagem que não dá pra gente entender nem que ele é a gente fica em dúvida para saber se ele de fato é um nevado. Então isso é um defeito. Então quando a gente olha aqui pro canário ruim, né, pro plantel de canários ruins, a gente enxerga um monte de pássaros que estão cheios de defeitos se a gente for comparar com o que se pede no manual de julgamento, que está lá descrito o que é o padrão de um canário vermelho intenso, um canário vermelho nevado e das outras coisas também, ok? Então a gente olhou para cá, canários ruins. Se eu acasalar canários ruins, o que eu vou ter como resultado? Canários ruins. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar nos nossos 3 pontos de vista aqui. Ruim com ruim é igual a ruim. É ruim, canário é ruim. Os filhotes vão nascer fora bem distantes do padrão. Se eu adquiro um pássaro bom e coloco esse pássaro bom junto ao meu plantel de canários ruins, o que vai nascer? Vai nascer canários bons e canários ruins. Você concorda comigo? Você pegou um canário bom, trouxe para o seu plantel de canários ruins, então você vai estar conseguindo melhorar um pouco, mas vão nascer canários bons e canários ruins. E se a gente partir para o nosso terceiro ponto de vista, que são os canários excelentes, né? Então tem o canário ruim, o bom e o excelente. Se você adquirir pássaros excelentes, bem próximos do padrão, e trazer para o seu plantel de canários ruins, o que vai acontecer? Você vai tirar pássaros bons e ruins. Você não vai conseguir tirar canários excelentes, a não ser que seja alguma coisa que você acertou na Mega Sena. Por quê? Porque você acabou reduzindo a qualidade do seu pássaro excelente quando você acasalou ele com pássaros ruins e bons. Então vamos pensar, ruim com ruim é igual a ruim. Ruim com bom vai dar ruim e bom. Se você acasalar excelente com excelente, vai dar canários excelentes, canários bons e canários ruins. É isso mesmo. Se você acasalar, por exemplo, nosso segundo ponto de vista, os canários bons, bom com bom, vai dar bom e ruim. Então, para você entender melhor, ruim com ruim, ruim, só 100% ruim. Bom com bom, vai dar bom e ruim. Excelente com excelente, vai dar excelente, bom e ruim. Então, se você pega um bom e acasala com um excelente, você deu uma melhoradinha, né? Mas vão continuar nascendo ali canários ruins. Se você acasala ali só os bons, vão nascer canários ruins também. Agora, se você acasala só os excelentes, você vai ter uma quantidade de excelentes, uma quantidade de bons e uma quantidade de ruins. Os ruins continuam aparecendo também, mesmo lá com os canários excelentes. Porém, você diminui a quantidade de canários ruins a partir do momento que você vai melhorando o seu plantel. Então, se a gente pensa que nós temos canários aqui, igual o canário intense, médios e bons, como ele fala lá na pergunta dele. Então, para ele melhorar esse plantel, partindo do trabalho que ele tem aqui com os canários ruins, com os canários bons, medianos e bons dele, ele vai levar muito tempo para conseguir chegar num nível
que ele deseja. E mesmo assim, para que ele consiga, ele vai ter sempre que trazer uma peça melhor para colocar no plantel de aves inferiores dele, porque ele só consegue melhorar se ele trouxer alguma coisa de bom, alguma coisa que é melhor, ok? Você só melhora. Então vamos pensar aqui, vamos pensar que aqui é um casal de pássaros ruins, aqui um casal de pássaros bons, ok? Você só consegue melhorar de fato os ruins quando você traz um melhor para cá. Então, querendo ou não, você sempre vai ter que trazer uma peça ou outra para esse plantel se você escolher criar aqui os canários ruins, né? No caso dele, os médios e os bons, e ir melhorando isso no decorrer dos anos. Então, você vai levar um tempo maior para poder melhorar isso. Então, partindo desse pressuposto, se ele vender todos esses pássaros, vamos supor que ele tem 10 casais de canários ruins. Se ele vender todos e comprar 3 casais de canários excelentes, ele vai conseguir melhorar, ele vai conseguir chegar no padrão bem mais rápido do que se ele for trabalhar aqui os canários ruins. Porém, talvez ele não está tão disposto assim a perder tanta grana neste momento, né? Porque perder grana nesse momento pode significar ganhar lá na frente, ok? Eu tenho uma visão empreendedora, então eu consigo enxergar isso. Não sei se você consegue enxergar isso a médio e longo prazo. Eu consigo enxergar, mas porque eu já passei por esse processo. Talvez para mim é mais fácil enxergar, porque eu já passei por esse processo. Então vamos lá. Vamos pensar agora, então você entendeu aqui qual o processo para ele melhorar, né? Ou a questão do padrão, o que ele precisa fazer para melhorar, como ele vai conseguir, você vai conseguir melhorar de maneira mais rápida o seu plantel. E aí, independente se é vermelho, se é cobre, se é verde, se é azul, se é canela, se você tem isabelino, se você tem acetinato, se são canários de porte que você tem aí, são canários de cor que você tem aí, canários de canto, desculpe, que você tem aí, independente do que seja, a lógica segue a mesma, ok? E aí, a proposta dele é comprar canários de criadores conceituados. E aí vamos tentar entender o que é um criador conceituado. Só porque essa pessoa ele tem um nome, só porque eu faço videozinho aqui no YouTube, videozinho não, videozão aqui no YouTube, porque esse vídeo já passou de 10 minutos há muito tempo. Só porque eu faço vídeos aqui no YouTube, eu sou um criador renomado, só porque eu tô aqui te ajudando, estou aqui do lado de cá e você está do lado de lá, eu sou conceituado, só isso faz eu ser um criador conceituado? Só porque eu levei um canário vermelho intenso, vamos seguir nesse exemplo aqui, lá no Campeonato Brasileiro, e eu fui campeão, eu sou um criador conceituado? O que é ser um criador conceituado? Hoje eu te aconselho a buscar esse conceito no manual de julgamento primeiro. Porque não adianta eu ser um criador que estou em exposição aqui no YouTube, lá no Instagram, nas redes sociais. Não adianta só isso. Eu preciso te provar que, de fato, os meus canários são bons. Isso nos meus vídeos aqui, esse vídeo que você está assistindo aqui, eu coloquei uns efeitos aqui e os meus canários ficaram mais vermelhos do que realmente eles são. Será que o fato de eu estar aqui gera conceito de fato para você adquirir um pássaro meu? Então, vamos pensar nesse conceito, vamos transferir esse conceito para o conhecimento. Quando você tiver conhecimento de fato de quais são as qualidades necessárias para um canário vermelho intenso ou nevado te provarem que eles são bons, aí, de repente, o seu vizinho aí, que não tem tanto nome assim, ele vai conseguir te ajudar. Por quê? Porque já tem 5 anos, por exemplo, que ele já está trabalhando, ele já vem melhorando os canários dele, a qualidade do plantel. Então, talvez ele não tenha canal no YouTube, talvez ele nunca apresentou um canário lá no Campeonato Brasileiro, mas ele tem pássaros bons. E aí, se você tem conhecimento, se você consegue olhar para um canário vermelho intenso, um canário vermelho nevado, e consegue entender que o que esse canário tem é melhor do que o que você tem lá no seu plantel,
Isso vai fazer você acertar muito mais do que simplesmente comprar, ó, a anilha. Tá cheio de gente aí que paga caro em anilha. É lógico que você tem maiores chances de acertar se você adquirir pássaros de uma pessoa que já está disputando campeonato, já está ganhando esses campeonatos. É lógico, essa pessoa ela está provando para você que que o trabalho dela está dando certo. Agora, isso não significa que essa pessoa vai te vender, de fato, o pássaro que você precisa. Você precisa entender, e aí, simplesmente vender todo o plantel para adquirir pássaros de criadores renomados, conceituados, sem ter o conhecimento do que de fato você precisa, não vão te ajudar. Se a gente for pensar no Canário Intense aqui, ele já adquiriu um certo conhecimento, mas se ele não tiver de fato esse conhecimento de olhar para o pássaro e saber o que de fato ele precisa, não adianta comprar do criador A, do B ou do C. Então ele precisa primeiro continuar adquirindo conhecimento para saber onde de fato ele vai buscar. E aí eu quero pensar com você mais um pouquinho sobre o tempo. Quanto tempo você está disposto ou disposta a trabalhar? Porque não foi da noite para o dia que esses criadores conceituados eles conseguiram chegar nesse nível de conceito. Você precisa entender que mesmo adquirindo aves de boa qualidade, aves de qualidade excelente, você vai levar um tempo para chegar no mesmo patamar dessa pessoa que já está lá ganhando um campeonato brasileiro, por exemplo. Por quê? Porque mesmo você comprando a ave dela, não significa que ela te vendeu o melhor pássaro. O melhor pássaro, é lógico, vai ficar na criação dela. E é isso que vai ter que acontecer com você também, beleza? Então, quanto tempo você está disposto? Você quer ser campeão amanhã? Então, eu sinto muito te informar, mas você vai se frustrar muito. Não, Carlos Alexandre, eu criei um projeto para daqui a 5 anos. Daqui a 1 ano eu assisti o seu vídeo como iniciar a criação, então eu sei o que eu tenho que fazer no primeiro ano, eu sei o que eu tenho que fazer no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto ano, tudo que vai acontecer comigo. Eu já sei, já criei um projeto e estou trabalhando dentro desse projeto, beleza? E aí, o seguinte, vamos pensar um pouquinho mais aqui no que se refere a o que eu fiz. O que eu fiz lá atrás? Porque eu falar aqui é muito fácil, porque eu já fiz, eu já passei por esse momento, né, que você talvez está passando e que nosso amigo lá Canário Intense está passando também. Então, o seguinte, o que eu fiz lá atrás? Eu pensei no meu público também. Eu não tinha lá atrás, eu não tinha a mesma condição financeira que eu tenho hoje, né? Eu não trabalhava com as mesmas coisas que eu trabalho hoje. E quem conhece um pouco da minha história sabe de onde que eu saí, e assim, e não tem vergonha nenhuma disso. E aí o seguinte, eu sempre tive um viés empreendedor. Eu não tinha muito conhecimento, mas eu queria vencer na vida. Graças a Deus, a condição que eu tenho hoje é muito melhor do que a que eu tinha lá atrás quando eu comecei a criar canários, mas eu sempre tive esse viés de entender um pouco sobre empreendedorismo. Eu sempre gostei de entender melhor sobre esse mundo. Não tinha muito conhecimento, mas buscava sempre esse conhecimento. Então é o seguinte, o que eu pensei lá atrás? Se eu simplesmente, quando eu comecei, quando a mosquinha do vermelho mosaico me picou, né? Quando eu vi lá, alguém postou uma foto no vermelho mosaico, eu vi aquele bicho maravilhoso, eu falei, meu Deus do céu, não dá pra eu continuar criando aqui só meus canarinhos pé duro, não, eu vou ter que ter um bicho desse aí, porque o bicho é fantástico, é bonito demais e tal. Aí eu adquiri alguns, mesma coisa do Canário Intense, né, alguns de baixa qualidade, bem ruins mesmo, era o que dava. Eu culpo o criador que me vendeu? Não, era o que dava para comprar. O valor que eu estava disposto a pagar era aquilo ali, era para aqueles pássaros. Então, me ajudaram demais, porque me fizeram entrar de fato, entender de fato, quando eu te ajudo hoje, baseado naquilo que eu aprendi lá atrás. Então é o seguinte, o que eu fiz? Quando eu comecei a comprar aves melhores, eu não me desfiz totalmente daquelas aves ruins. Eu desfiz ali dos canais de porte que eu tinha, algumas cores que eu tinha, mas, por exemplo, eu falei assim, não, vou focar no vermelho e no vermelho mosaico. Mas o que eu fiz? Eu não vendi todos os vermelhos e os vermelhos mosaico que eu tinha, não. O que eu fiz? Eu separei 2 linhagens. Eu separei uma linhagem só para eu vender os pássaros
e a outra linhagem para eu ir trabalhando, para eu não ter necessidade de vender dos meus melhores canários. Então eu sempre tinha uns pássaros de qualidade inferior. E por que isso me ajudou demais? Porque como eu era um desconhecido naquela época, eu comprava canários, por exemplo, vamos supor que eu pagava lá, cheguei lá e paguei R$500 num canário, foi o que eu fiz, né? Quando eu comprei um canário mais caro, eu paguei R$500 num canário. Esse canário me gerou filhotes. Você acha que as pessoas que compravam canários meus, quando eu era um mero desconhecido ali, elas tinham coragem de pagar R$500 num canário, mesmo sabendo que era filho daquele canário que era muito bom? Não. Aí, essas pessoas, elas olhavam e viam que eu tinha uns canários bonitos. Já estava ali, eu já ajudava muita gente nessa época, tal, lá nos fóruns, né, eu já ajudava muito pessoal, mas as pessoas que me procuravam, elas não tinham coragem de pagar um valor muito alto por um pássaro. Mas elas me procuravam porque eu era gente boa, né, eu ajudava o pessoal, tal, a pessoa tinha dúvida, eu sempre ajudei e tal. Então assim, aí essas pessoas, por gratidão, elas me procuravam, e quando elas chegavam ali, elas tinham ali R$100, R$150, era o que elas tinham de coragem para pagar num pássaro. Eu tinha um pássaro para vender para elas, daqueles pássaros meus de qualidade inferior. E aí eu fui vendendo esses pássaros, e aí eu não tinha necessidade de vender os meus pássaros melhores. E aí daquele dinheiro que eu fazia com meus pássaros inferiores, eu comprava pássaros ainda melhores. E aí eu fui melhorando o meu plantel. Lembra que eu não tinha muita grana? Eu não tinha muita grana, mas eu tinha um viés empreendedor. Então, eu ia usando essa grana para comprar pássaros melhores. E aí, o que aconteceu com o tempo? Os pássaros inferiores, eles foram virando minoria, foram diminuindo a quantidade, e eu fui aumentando a quantidade dos pássaros melhores. E aí, hoje, um pássaro, por exemplo, que eu vendo por R$150, né, que eu disponibilizo por R$150, é muito melhor do que aqueles pássaros lá atrás que eu tinha quando eu comecei a criar vermelho mosaico, vermelho, por exemplo. Por quê? O valor é o mesmo, mas a qualidade é muito melhor. Por quê? Porque eu fui melhorando o plantel, eu fui desfazendo daqueles que eram muito ruins com o passar do tempo, e hoje um pássaro meu do menor valor que eu disponibilizo aqui é muito melhor do que aqueles que eu disponibilizava lá atrás. Tá entendendo o que eu fiz? Por que eu falei isso aqui? Por que eu fiz questão, o vídeo ficou um pouco grande, mas por que eu fiz questão de falar isso aqui com você? Porque talvez você vender 10 casais, por exemplo, para comprar 3, vai te dar uma desanimada. Por quê? Porque você vai ver esses pássaros melhores, eles vão reproduzir menos. Por quê? Por causa de consanguinidade, pouca rusticidade, porque o criador, quando ele seleciona aqui, ele não está pensando muito, não, esse passarinho é o que mais canta, essa fêmea é a que mais encheu, mais botou, a que mais tratou de filhote. Não, ele está pensando no padrão. Geralmente, quando a gente está começando lá atrás, a gente pensa, não, esse machinho aqui encheu tudo quanto é ovo, essa fêmea aqui botou não sei quantos ovinhos, esses aqui vão ficar. A gente pensa mais ou menos isso, né? Quando a gente está trabalhando ali, pensando em competições, a nossa preocupação é outra, a gente está mais focado no padrão, né, daquela cor, daquela raça. E aí o tipo de canto, né? Então a seleção é feita dessa maneira. Então eu fiz dessa maneira. Acredito que seja uma boa oportunidade. Por mais que você às vezes não tenha condições hoje, vamos supor que você tem 10 casais de canários ruins hoje. Você não tem condições hoje de comprar 3 casais de canários muito bons. Por que você não deixa isso para o ano que vem? Por que você não cria com o que você tem, levanta uma grana, mas já sabendo, vai adquirindo conhecimento, porque no ano que vem, quando você for adquirir esses 3 casais de melhor qualidade, você já levantou a grana através da venda dos filhotes desses pássaros aqui, né? E você já tem o conhecimento necessário, porque você ficou durante esse período estudando. Tá vendo que tem jeito? Muita gente fala comigo, eu vou desistir, porque eu achei que era mais fácil, eu achei que era mais simples, né? E olha o tempo que tem esse vídeo aqui, muita gente já saiu do vídeo. Por que você tá nesse vídeo até agora? Porque você é uma pessoa diferenciada. Porque você está visando o longo prazo.
As pessoas que visam o curto prazo, elas não ficam, tenho certeza, elas não ficam esse tempo todo assistindo um vídeo falando de passarinho. Mas você é uma pessoa diferenciada, você está pensando lá na frente. Então todas essas informações que eu passei para você aqui, elas vão te incomodando, elas vão batendo aí no seu cucuruco aí, para você entender como de fato acontece na criação de canários. O primeiro vídeo que tem aqui no canal, eu falo que eu queria te trazer para dentro do meu criatório para você saber o que de fato acontece na criação. E é isso que eu tenho feito durante esse tempo que eu tenho postado conteúdo aqui para você. Então, pensa muito nisso que a gente conversou aqui hoje. Pensa muito no que você vai fazer com a sua criação daqui para frente para que você alcance o sucesso. Eu tenho certeza que você vai ser campeão ou campeã brasileira na cor, na raça que você cria aí, mas isso pode levar um tempo. Não adianta você ser campeão ou campeã amanhã se você não tem consistência. Se você for campeão, campeã daqui 5 anos, mas chegar lá no 5º ano com consistência, ninguém te tira esse título mais. Você vai sempre ficar entre os 5 melhores criadores ou criadoras dessa cor, dessa raça. Por quê? Porque você tem consistência, você tem conhecimento. Você não tem apenas aves boas, você tem conhecimento. E é isso que vai te fazer ficar entre os melhores, tudo jóia? Me ajude compartilhando esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, porque tem muita gente perdida aí, querendo saber o que fazer, que sofreu da mesma maneira que eu sofri, da mesma maneira que você sofreu. Então me ajude a fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas, tudo bem? Coloca aqui nos comentários se você já sofreu com isso, se você já passou por isso que nós passamos, né? Eu, Canarinho Intense aqui. Coloca aí nos comentários como que foi o seu início para eu conhecer você um pouquinho melhor, tudo bem? Dá o seu like aí, clica em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, @CanarioQualitá. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus!